Bem, pessoal, não é dia de sua dúvida vira vídeo, mas dentre os vários comentários que acreditem, mas eu preciso dispensar um tempo disciplinado durante a semana para responder pelo menos uma parte dos vários, eu recebi um que eu achei bastante interessante no vídeo sobre tratamentos que estimulam o colágeno, da Lodovirgem Pacheco, que colocou assim: estou chegando nos 60. Será que terei resposta satisfatória, resultado, nos tratamentos? Como eu achei essa pergunta realmente muito interessante, porque ela permeia esse ambiente de consultório de maneira muito frequente, muito recorrente, que é exatamente essa dúvida, né? Do ter deixado para depois, ou às vezes só ter experimentado condições financeiras para poder entrar nesse mundo da cosmiatria depois, a missão de terem os filhos educados, faculdades concluídas e agora querer se dedicar um pouco a si próprio. Enfim, são várias as histórias, mas que convergem no ponto final comum, que é essa coisa do começar a se tratar depois. E aí, vale a pena, ainda dá tempo. Vamos conversar então um pouquinho sobre isso. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética. Quero agradecer a você pela audiência fiel que responde já por esses mais de 134 mil inscritos no canal e já te convidar para, ao final desse conteúdo, se tudo der certo, eu obter, por que não, e a equipe também, porque há um esforço coletivo de um conjunto, o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento, a tua inscrição. Vamos junto, vamos conversar sobre os tratamentos estéticos, quando começar e se ainda vale a pena ou dá tempo, mesmo que deixados um pouquinho para diante. Bem, olha só, existem várias formas da gente conversar sobre o assessment, né? Que é essa palavra que a gente vem usando globalmente nos meetings, nos congressos e tudo mais, mas que diz respeito a essa avaliação, a esse estudo, né? Seja das condições inestéticas faciais ou corporais e, consequentemente e diretamente, a arquitetura de uma conduta, de um planejamento estético. E quando a gente nesse assessment tem várias possibilidades, vários nortes, vários caminhos pelos quais traçar. Me ocorre à cabeça com essa pergunta especificamente, que foi proposto pela Galderma em um dos seus meetings para a comunidade médica. Eu não sou speaker de nenhuma marca, não tenho conflito de interesse, então, para quem não sabe, eu falo aquilo que eu acredito e que eu defendo. Então, se eu defender a marca A, e defender a marca B, e A e B são super concorrentes no mercado, o problema deles, não é problema do Dr. Leonardo. E aí, num desses encontros da Galderma, que eu reconheço tendo alguns produtos muito relevantes e que compõem, inclusive, o meu portfólio, essa questão do assessment foi trabalhada em 3 conceitos, que naquela época eles falavam rejuvenation, beautification e recovery. Eu vou dar uma traduzida para quem não entende inglês, a gente não precisa saber. Eu não entendi o que ele falou. Basicamente, a ideia do beautification seria o embelezamento, o refinamento. Quer dizer, eu não tenho, de fato, nenhum sinal do tempo. Eu não estou numa estratégia exatamente tão anti-aging assim. Eu estou querendo uma composição labial, uma proporção, um volume mais belo, ou porque foi entendido que há necessidade de uma maior projeção ou de contorno labial para que eu tivesse um centro facial mais belo. Eu estou dando um exemplo do que seria, por exemplo, então, uma conduta de beautification. O prejuvenation seria essa ideia que, particularmente para mim, é a ideal, e aí já respondendo a pergunta, que é o entender o processo de envelhecimento como multifatorial e que se inicia cedo, infelizmente, desde os 25, 30. Aliás, há pessoas que dizem que depois que se nasce, a gente envelhece a cada dia. É meio poético, meio semântico, meio literário,
pessimista até para alguns, mas é o jeito correto da gente compreender o envelhecimento. Quer dizer, não existe um botão que é apertado num dado momento específico da vida. A cada dia, a gente vai gradativamente reunindo características que se somam e aí, na nossa carapacinha, se expressam como uma imagem envelhecida. Mas essa imagem envelhecida, ela está sendo construída ao longo do tempo. Qual seria, então, a ideia do Prejuvenation? É essa abordagem que visa ao controle, à modulação, ao ajuste, à prevenção, à atenuação, à suavização, para que as coisas não fossem seguindo essa construção. Mas, no caso de uma paciente ou de um paciente como o da pergunta, em que eu já tenho uma idade avançada, portanto uma pele madura, fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento somados e que responde por uma imagem já envelhecida, há possibilidades de tratamento? Com certeza que há, tá? Com certeza que há. Yes! Yes! Então, qual é uma pergunta? Há possibilidades de resultados ou de resultados satisfatórios? Sim, mas a gente precisa compreender que a gente iria para o eixo do recovery, que seria esse resgate, né? Essa recuperação. Eu vou tentar recuperar beleza plástica, recuperar qualidade de pele, recuperar contornos e volumes, recuperar aquele segmento facial corporal no que diz respeito a uma mancha, uma ruga, um vincado, textura, viço, enfim. Claro que, na medida em que a gente avança no envelhecimento, como maiores e mais reunidos estão as condições inestéticas, maiores e mais reunidas deverão também estar as abordagens terapêuticas. Eu ter deixado para depois, para algumas pessoas em bom português, torna minha vidinha um pouco mais cara? Muito provavelmente sim. Não acho legal a gente ficar focando muito no preço, né? Eu acho que a gente tem que tentar ter prazer no gerúndio. O processo de se cuidar, né? Que eu acho que é algo que não aconteceu num exemplo como esse. Ele pode e deve ser considerado, ainda que num 60 mais, num 70 mais, não importa o ponto de partida. O que importa é que esse início seja dado, porque independentemente da dermatologia estética, dos seus procedimentos avançados, ainda que o que caiba no teu bolso seja uma drenagem, uma massagem, uma limpeza de pele com esteticista, algo que eu estou querendo mesmo te dizer que mais barato, você está se cuidando, você está olhando para você está prestando atenção através da beleza também no bem-estar e que certamente impacta na tua saúde física e também na tua saúde mental. Então sempre há, para mim, não pode, é pode e deve começar os tratamentos. E no que diz respeito aos tratamentos estéticos avançados, compreender, aí eu convido vocês a darem uma olhada no vídeo sobre os R's do rejuvenescimento, que é uma outra forma da gente conversar sobre esse assessment, né? Sobre essa abordagem com o paciente, essa avaliação com o paciente, mas que eu gosto muito porque ali a gente entende um pouco mais claramente assim, os vários pilares do anti-aging e que numa pessoa 60 a mais a gente não vai poder abrir mão. Então, qual seriam, de todas as diferenças, para mim, sem dúvida alguma, mais marcante, claro que é essa questão muito quantitativa, claro que também qualitativa, mas predominantemente quantitativa dos tratamentos. Uma pessoa de 25, 30 anos, ela vai precisar de poucos procedimentos, de um skincare menos complexo, de menos ativos, de menos tecnologias, de menos injetáveis e por aí vai. Uma pessoa que deixou suas condições inestéticas serem acumuladas ao longo do tempo e agora quer atenuar ou suavizar boa parte delas, a gente vai ter que, claro, e inevitavelmente, ter que passar por um caminho um pouco mais longo,
de novo, que não é impossível e que não precisa ser feito também todo de uma vez. A gente pode, dentro das possibilidades sociais, laborais e também financeiras, nem tudo tem que ser feito logo, até porque tem coisas que a gente profissional não quer que faça logo. Tem coisas que precisam ser feitas em 2, 3 sessões. Tem coisas que são mais inteligentemente posicionadas depois de um outro tratamento feito. Então, essas etapas que cumprem com um planejamento terapêutico deverão ser construídas e respeitadas. Mas, no que diz respeito à pergunta, para a gente fechar essa nossa conversa super importante, é possível ter resultados bacanas e é possível que sejam satisfatórios? Super possível, tá certo? Obrigado mais uma vez pela participação tão nobre, tão rica. Viu como é que ela vem modulando cada vez mais a vidinha do canal? Pessoal, beijo, até semana que vem e juízo com a pele.